Está gravando? Sim. Vocês estão vendo a tela? Sim. 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 Tá, então vamos começar. Bom, hoje nós vamos falar sobre indicadores financeiros, é a terceira aula. Os indicadores financeiros, eles servem para que possam ser feitas análises das demonstrações financeiras. Os principais indicadores analisam o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. E essas análises servem para estudar, né, para analisar, para subsidiar informações e tomada de decisão baseado nas informações dessas ferramentas contábeis para verificar o desempenho econômico e financeiro das organizações e poder tomar decisão prevendo tendências futuras ou situações futuras. Esses índices são as técnicas ou as ferramentas que são mais utilizadas para esse tipo de análise. Bom, existem vários tipos de ferramentas de análise de indicadores. A primeira delas é a análise horizontal e vertical. Então, é uma análise extremamente simples, que compara valores absolutos no tempo e entre si, né, na mesma demonstração, ou seja, eu analiso o balanço patrimonial comparando os valores que estão alocados naquele balanço num horizonte de tempo, que pode ser trimestral, semestral, anual ou entre vários anos, e analiso naquela demonstração isolada. Então, se eu analiso o balanço patrimonial, eu vou analisar aqueles componentes somente do balanço. Se eu analiso o DRE, eu faço essa análise dos componentes somente do DRE. É uma técnica simples que permite identificar tendências, né? Então, eu consigo visualizar a situação da empresa, passado e presente, e aí eu consigo prever algumas tendências. Elas são sempre nos mesmos intervalos de tempo, então eu posso analisar semestralmente, anualmente. Geralmente é uma análise anual, mas eu posso fazer também menos, né? Uma sequência de tempo menor, trimestral, semestral, etc. É obtida por índices, né? E os valores que são sempre na mesma moeda de compra. Então, aqui tem um exemplo de uma análise horizontal, onde eu pego um item do balanço patrimonial, ou do DRE, né? E eu tenho as informações temporais, né? Então, aqui no caso são 3 anos, o ano X0, o ano X1, o ano X2, e eu tenho o valor das vendas nos 3 anos e o lucro bruto gerado nos 3 anos. Então, eu analiso essas informações de forma horizontal, por isso que chama análise horizontal. Eu analiso numa tendência linear de um ano ao outro ano. Tá? Então, essa é a análise horizontal. Então, nesse exemplo, a evolução das vendas e do lucro bruto de uma empresa de bebidas. Então, como que eu analiso? Eu analiso basicamente pela formação de indicadores. Esses indicadores são valores percentuais que eu consigo visualizar a participação de cada item em determinada ação. Então, por exemplo, eu vou analisar vendas líquidas. Eu quero saber, né, entender como que foi o comportamento das vendas nesses 3 anos. Então, eu percebo que no ano 0 vendeu 8 milhões de reais, no ano 1, 9 milhões e 865, e no ano 2, 11 milhões e 535. Então, o primeiro passo, eu preciso determinar que o primeiro ano da análise, o ano 0, ele é fixo, é a minha base, é o meu valor base.
de referência. E eu analiso os 2 anos seguintes. Então, eu pego esse valor de X1 do ano 1 e divido pelo valor do X0. Né? Então, está aqui, ó. Vendas de X1 dividido por vendas de X0 vezes 100, 122%. Né? E vendas de X2 divididas por vendas de X0 vezes 100, o indicador de X2. Então, eu consigo perceber que de X1 para X0, ou o contrário, né, do ano X0 para o ano X1, as vendas aumentaram 22%. Né? Então, de 100 passou para 122. Então, teve um aumento nas vendas de 22%. No ano X2, em relação ao ano X0, sempre em relação ao ano X0, que é o ano base, teve um aumento nas vendas de 43,1%. Então, de 100 foi para 143. Mesma coisa, né? Na hora que eu analiso o lucro bruto, então eu considero o ano X0 como a base e vou analisar o comportamento dos outros 2 anos. Então, o ano X1, 2.982, dividido pelo ano X0, 118,70, e do ano X2 para o ano X0, 143,80. Então, eu percebo que o lucro bruto no ano X1 ele aumentou 18,7%, então de 100 ele saiu em 118, e no ano X2 ele aumentou 43,8%, saindo de 100 para 143,8%. Tá? Então eu percebo que houve crescimento tanto nas vendas quanto no lucro bruto nos 2 anos em relação ao ano base, mas em percentagens diferentes. Então as vendas, essa primeira análise, né, que houve aumento nas vendas, então é uma primeira uma primeira informação, uma primeira análise que eu tenho, né? Então houve aumento de vendas e aumento de lucro nos anos seguintes ao ano base. E também uma segunda análise, eu percebo que os valores não são iguais. Então, as vendas aumentam no primeiro ano 22% e o lucro aumenta 18,7%. Então, não tem o mesmo aumento, né, no lucro. Possivelmente, teve um aumento de custos aqui inserido nesse contexto, porque eu aumentei as vendas em 22% e o lucro não acompanhou o mesmo percentual de aumento. Já no segundo ano, eu tive um aumento nas vendas de 43,10% e um aumento no lucro de 43,8%, mostrando que o lucro foi maior do que as vendas. Possivelmente, teve uma redução de custos ou teve um aumento na receita, né? Então, aqui mostra que o desempenho da empresa é aquém do que é esperado, o resultado bruto não apresentou a evolução verificada nas vendas, demonstrando-se maior consumo pelas receitas dos custos de produção. Então, é isso. Então, se eu aumentei a venda em 122, o lucro aumentou em 118, provavelmente teve um aumento de custos também maior do que essa relação de vendas e o lucro foi comprometido. Tá? Então, a análise horizontal, simplificadamente, analisa itens do balanço ou do DRE de forma horizontal, de um período a outro, aonde eu consigo verificar se houve crescimento, se houve decréscimo de um item em si, e depois eu posso comparar com outros itens e ver o comportamento que aconteceu de todos esses componentes do demonstrativo. Eu não vou perguntar se vocês têm dúvida, porque eu tenho certeza que vocês estão com dúvida, mas a gente vai tocando, isso vai ficando mais claro e depois a gente vai fazer um exemplo que vai ficar bem claro para vocês, tá? Aqui uma outra situação de análise horizontal, né? Então eu tenho aqui o item dívidas consolidadas, o valor do ano X6 em milhões, 30 milhões monetários, o ano base, né, 100, o ano X7, 28.120, e o ano X8, 29.585. Quando eu faço
o cálculo do índice. Então, quando eu divido o valor x7 pelo valor x6, eu encontro 93,4. E quando eu faço o valor x8 por x6, eu encontro 98,2. E aqui mostra uma situação diferente do anterior. Então, aqui houve uma redução no indicador. Então, eu tinha 100, né, o meu ano base corresponde a 100, e aí o ano seguinte foi 93 e o outro ano foi 98. Então, houve uma redução na participação desse item de um ano para outro ano, né? Então, o que me mostra essa informação? Que as dívidas consolidadas, elas representam 93,4% do montante apurado no período anterior, denotando um decréscimo de 6,6%. Então, eu tinha uma dívida de 30 milhões, essa dívida foi reduzida para 28 milhões, então isso mostrou que a dívida no ano 7, ela corresponde a 93% do que era no ano 6. Então, houve uma redução no valor de dívidas consolidadas de 6%, que é 100 menos 93. Né? E aí, no ano X8, houve um aumento em relação ao ano X7, mas ainda menor do que o ano base, no qual, nesse ano, as dívidas representam 98,2% em relação ao que existia no ano X6. Então, pode acontecer tanto de aumento quanto de decréscimo na relação de análise de cada valor, quando eu faço análise horizontal. Também pode acontecer valores negativos, né? E aí a interpretação ela muda de uma forma diferente. Então, eu tenho aqui o ano X2, lucro operacional 5 milhões e 55, que é o ano base 100%. No ano X3, o lucro operacional é negativo em 13 milhões. E isso significa menos 267,5 no índice. Então, quando eu pego esse valor e divido por esse, me dá um indicador negativo, 267,5. E aí isso mostra que houve um decréscimo no resultado da empresa, né? De 367%, ou seja, o 100, que é a base, e mais o 267 negativo. Se eu considerar valores absolutos, eu tinha um lucro de 5 milhões positivo no ano X2, e eu passei para um lucro negativo de 13 milhões no ano X3. Tá? Então, houve uma redução, um decréscimo de 367% em relação ao ano X3 para o ano X2. Aqui, da mesma maneira, também outra situação de base negativa, né? Então, eu começo o ano base sendo negativo, então o resultado líquido no ano X1, ele era negativo de menos 30, então essa base 100, ela é negativa. No ano X2, o resultado é 60 positivo, então eu tenho um indicador de menos 200, seria menos 200%, né? No terceiro ano volta a ser negativo, e aí o indicador de 300%. Quando eu faço menos 90 dividido por menos 30, então um indicador de 300%. Quando eu faço 60 por menos 30, um indicador de menos 200%. Um detalhe que precisa se considerar é em relação à inflação. Então, quando eu tenho um ambiente inflacionário, eu preciso depurar essa inflação dos valores, né? Então, eu vou buscar uma informação de um balanço ou de um DRE, e se ele não estiver deflacionado, então eu preciso fazer essa correção para que os valores sejam relativos ao poder real daqueles valores que estão expostos, né? O desempenho de qualquer valor é definido pelo seu crescimento acima da taxa de inflação, então eu não posso analisar esses indicadores, né, que estão mostrando aí pela análise, 100%, 150%, se eu tenho um percentual disso embutido, que é a inflação. Então eu preciso descontar essa taxa que é a inflação de ano a ano,
e considerar simplesmente o coeficiente real, né? Aquele coeficiente que está sendo descontado da inflação. E a indexação tem como database o último relatório financeiro. Então, sempre que for possível, precisa se desconsiderar a desoneração feita pela inflação. A análise vertical é bem semelhante à horizontal, como o nome fala, né? Eu faço uma análise na vertical, então é uma comparação relativa entre valores afins ou relacionáveis numa mesma demonstração. Então, eu faço análise vertical dentro do balanço patrimonial ou dentro do DRE, comparando itens que possuem relacionamento dentro daquele mesmo relatório contábil. Eu consigo identificar e conhecer as alterações que aconteceram nesse relatório, na estrutura dele, então, de cada componente. E aqui não precisa ter indexação, porque são valores relativos que são corrigidos. Então, é uma análise que é feita na vertical. Então, eu considero aqui, por exemplo, um balanço patrimonial, onde eu faço uma análise na vertical. A outra análise era sempre na horizontal, então eu comparava uma conta, né, ativo circulante. Eu fazia a análise do ano X0, do ano X1, do ano X2, na horizontal. Agora eu faço uma análise na vertical de um período inicialmente isolado. Então eu analiso somente o ano X0, depois eu analiso o ano X1, depois o ano X2, isoladamente cada período. E eu considero a participação de cada um dos componentes em relação a todo o demonstrativo contábil que está sendo apresentado, né? Então, por exemplo, no ano X0, eu tenho um ativo circulante de 4.585.000, um realizável de 739, ativo permanente, assim por diante. Quando eu faço a verificação de cada um deles, então eu percebo que o ativo circulante representa 50% de todo o patrimônio da empresa, o realizável é 8% e assim por diante. Tá? Então eu tenho esse percentual de participação de cada uma dessas contas. Bom, além dos índices de análise vertical e horizontal, também existem os indicadores econômicos e financeiros de análise. Eles são agrupados em 4 tipos, né? Então são os indicadores de liquidez e atividade, os indicadores de endividamento e estrutura, os indicadores de rentabilidade e os indicadores de análise de ações. Os principais indicadores de liquidez, eles visam medir a capacidade de pagamento da empresa. Então, quando eu falo liquidez, é a capacidade da empresa de produzir dinheiro, de produzir espécie e de poder pagar, fazer pagamento à vista. Tá? Então, são todos aqueles indicativos que mostram que a empresa rapidamente consegue cumprir as suas obrigações, mostra a posição financeira em um momento, né, a liquidez estática. Então, eu não consigo fazer isso de forma dinâmica, até daria, mas teria que fazer uma análise dia a dia. Então, é uma análise estática, que eu faço de um período de um ano, ou período de um semestre, ou de um trimestre, mas não dá para fazer isso em tempo real, tem que ser uma análise sempre estática. E os valores sofrem alterações devido à dinâmica das empresas, então conforme cada empresa atua, muda ou não a análise desses indicadores. Então, existem 4 indicadores de liquidez. Liquidez corrente, então é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Essa liquidez mostra que de todos os recursos que a empresa tem aplicados, quanto que ela deve a curto prazo. Então, qual que é a participação de obrigações de curto prazo da empresa em todos os recursos que ela possui. A liquidez seca, ela mostra os ativos circulantes, né, de maior liquidez em relação ao passivo circulante e desconsidera, como é ativo circulante, desconsidera estoques e despesas antecipadas. Então, seria a liquidez corrente descontando estoque e despesa antecipada. É a liquidez seca.
A liquidez imediata é o ativo disponível sobre o passivo circulante. Então, é a porcentagem de dívidas de curto prazo que dá para ser saldado imediatamente pela empresa e a capacidade da empresa de pagamento rápido. É quanto de caixa que ela tem para poder fazer pagamentos imediatos. Então, é a liquidez imediata. E a liquidez geral mostra a saúde da empresa no longo prazo. Então, eu considero o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Então, é a capacidade da empresa no longo prazo, considerando os seus direitos no longo prazo e as suas obrigações, as suas dívidas também no longo prazo. Indicadores de atividade, então eles visam medir as atividades em relação ao ciclo operacional. Isso aqui a gente não vai abordar muito agora, vai só para título de curiosidade nesse momento, e a gente vai voltar neles quando a gente for estudar capital de giro. Tá? Então, prazo médio de estocagem é o tempo que a empresa precisa para renovar os seus estoques. Né? Então, estoque médio sobre custo dos produtos vendidos, vezes 360 terceira. Prazo médio de pagamento a fornecedores é o tempo médio que a empresa paga as suas obrigações, as suas dívidas. Prazo médio de cobrança é o prazo médio que a empresa recebe as suas vendas. Os indicadores de endividamento, que mostram as dívidas da empresa. Então, eles servem para mostrar as fontes passivas de recursos, ou seja, as obrigações, as dívidas da empresa. Mostra também a proporção de recursos de terceiros que estão investidos na organização. Então, a quantidade de recursos de terceiro e a quantidade de recurso próprio que existe na empresa financiando os processos, e também o grau de comprometimento da empresa perante os seus credores. Então, o primeiro indicador é a relação de capital de terceiro por capital próprio. Então, quanto que existe de capital de terceiro e quanto que existe de capital próprio na empresa. Então, se calcula pelo exigível total, que é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido. Então, isso mostra o nível de dependência da empresa em relação ao seu financiamento por recursos próprios. Esse indicador vai mostrar quantos por cento que é capital próprio, quantos por cento que é capital financiado. Outro indicador é a relação de capital de terceiros pelo passivo total. Então, calcula-se pelo exigível total dividido pelo passivo total. Mede a porcentagem de recursos totais que está financiado por terceiros. Um outro indicador é a imobilização de recursos permanentes. Então, é o ativo permanente dividido pelo exigível a longo prazo mais o patrimônio líquido. Então, é a porcentagem de recursos passivos de longo prazo que está imobilizada. Tá? Então, é a quantidade de recursos que a empresa usou a longo prazo para fazer o seu imobilizado. Indicadores de rentabilidade. O primeiro é o ROA, então é o retorno sobre os ativos, é o lucro gerado pelos ativos, né, o lucro operacional, dividido pelo ativo total. Então, revela o retorno produzido pelo total das aplicações realizadas pela empresa em seus ativos. Então, é o retorno que a empresa tem sobre os seus ativos. É o lucro operacional que ela obtém, dividido pelo ativo total, que são todos os seus recursos. O segundo é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, é o lucro operacional sobre o investimento médio. Mostra o retorno dos recursos sobre o capital que foi investido. E o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É o retorno que é direcionado para os proprietários. Além desses, nós temos também as margens. Então, a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida e o markup. Então, a margem bruta é o lucro bruto sobre a receita operacional líquida. A margem operacional é o lucro operacional sobre a receita operacional líquida. A margem líquida é o lucro líquido sobre a receita operacional líquida. E o markup é o lucro bruto sobre o custo das vendas. Todos os indicadores de rentabilidade. E, por fim, os indicadores de análise de ações. É o lucro sobre o lucro por ação,
que é o lucro líquido sobre a quantidade de ações que são emitidas, no caso de empresas SA, né? Então, mostra o benefício de cada ação da empresa, quanto que essa empresa produziu de lucro por ação, e aqui a relação da ação pelo patrimônio, pelo lucro, então o preço de mercado de compra da ação pelo lucro dessa ação. Uma outra maneira de calcular o ROI e o ROA é pela decomposição, que eu vou passar rapidinho. Então, ao invés de usar aquelas fórmulas que eu mostrei antes, também dá para fazer isso, né? Que o ROI é igual à margem líquida vezes o giro do patrimônio líquido, transformando as fórmulas. Então, quando eu não tenho uma informação e eu tenho outra, eu também consigo calcular o ROI por essa fórmula. E o ROA, que é a margem operacional vezes o giro do ativo, transformando também é outra maneira de calcular o ROA. E, por fim, a independência financeira, que é a relação de capital próprio pelo ativo, é o patrimônio líquido sobre o ativo, que revela quanto do ativo da empresa que é financiada por recursos próprios da empresa. Então, quanto de dinheiro próprio dos investidores estão aplicados nos ativos da empresa. Prontinho, por enquanto. Gente, vocês estão aí? Alguma dúvida disso? Sim, professor. Ô, professor, Oi. lá na conta da horizontal, Ah, a fórmula sempre vai ser o ano seguinte dividido pelo ano base vezes 100? positivo. É isso mesmo. Então, essa é a fórmula básica da horizontal. É, sim, você pode fazer de outra maneira, tá? Não é obrigatoriamente o primeiro ano ser o ano base. Você pode determinar o último ano como ano base. Não tem problema, depende da análise que você está fazendo. Mas geralmente, se eu tenho o ano 2018, 2019 e 2020, e eu vou analisar 2020, que é o mais recente, então eu coloco 2018 sendo o ano base. Mas eu posso considerar o ano 2020 como base e analisar 2019 e 2018 também. Tá? Não existe impeditivo para não se fazer isso. Não é comum. É sempre comum eu fazer uma análise do passado com tendência futura. Tá? Mas eu posso fazer, não tem problema. Beleza, então. Ok? Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, aqui é um exemplo resolvido de como que a gente faz essas análises, tá? Ah, mas eu peguei errado. Espera aí que eu peguei a segunda parte. Ué, cadê? Ah, tá. Entendi.
difícil de achar aqui. Isso. Vocês estão vendo? Estou mostrando uma planilha. Sim. Tá. Então é o seguinte, ó. Para a gente começar a fazer análise, tanto vertical quanto horizontal, quanto a análise dos indicadores econômicos financeiros, a gente precisa do balanço patrimonial e do DRE, tá? Eu peguei aqui o balanço da Ambev, tá aqui, dos anos 2020, 2019, 2018 e 2017. Vocês estão enxergando? Dá para ver? Sim, tranquilo. Sim. Tá. Então, eu peguei no site da Investing, depois eu vou passar para vocês. Aí lá tem tudo isso disponível. Então, aqui está o balanço patrimonial e aqui está o DRE. Tá? Então, entra lá no site, pega essa informação, que é livre, é pública, e aí a gente vai fazer a análise. Bom, só que assim, esse balanço, ele é feito por contadores, né, e por auditores. E é feita uma linguagem técnica nesse balanço. Então, a gente precisa dar uma analisada nele, assim, inicialmente, antes de começar a fazer as análises, para identificar e entender esses números. Porque ele não é um demonstrativo que já está finalizado. Ele está bruto ainda. Então, a gente precisa dar uma olhada e entender, porque senão distorce depois a análise, tá? Lá no site, as informações são todas verídicas, tudo certinho. Só que a forma de interpretar isso não está bem límpida assim. Então, nós precisamos fazer uma limpeza, precisa dar uma polida nesse ferramental para poder depois fazer essas análises. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer inicialmente para daqui a pouco vocês vão fazer, a gente vai fazer o exemplo e depois vocês vão fazer exercícios e tudo mais para vocês entenderem como que é o processo, tá? Então, olha, aqui está o balanço. Então tem o ativo, total do ativo, o ativo circulante, os outros ativos, né, imobilizado, intangível e investimento, tá? Depois tem o passivo circulante, os outros passivos, o patrimônio líquido, e aí depois aqui só a análise final. Então, está tudo aqui no balanço, né? Ativo circulante e outros ativos, passivo circulante e outros passivos, e patrimônio líquido. Está tudo aí, belezinha, dos 4 anos. Só que quando eu começo a analisar a informação, eu vejo que não é tudo sequencial, tudo subsequente. Existem grupos de informação. Então, eu venho aqui, ó, ativo circulante, tem esse valor aqui. Aqui eu marquei, mas vamos imaginar que não está marcado. Então, estou mostrando aqui, ó, 35 milhões, 342. Se eu somar isso tudo, dá 58 milhões, 942. Então, o que eu entendo? Eu entendo que se aqui é o ativo circulante, tudo isso daqui faz parte do ativo circulante, né? Porque o balanço mostra o grupo de ativo e os seus componentes. Mas não é assim. Quer dizer, é assim, mas está disfarçado. Então, existem outros grupos dentro desse grupo de ativo circulante. Isso tudo não é ativo circulante apenas. Existem outros subgrupos. Então, por isso que eu marquei aqui em amarelo para destacar para vocês verem. Então, olha, quando eu venho aqui, caixa e investimentos de curto prazo, está aqui 19 mil. Aí, de novo, tem caixa e equivalente e investimento de curto prazo. Se eu somar esses 3 valores, olha lá, 19.296. Então, esses 3 valores que eu marquei em amarelo, eles são componentes desse item caixa e investimentos a curto prazo. Então, eu não posso somar
caixa em investimentos a curto prazo com caixa equivalente em investimentos. Porque eu estaria duplicando a informação, né? Então, na hora que eu vou somar o ativo circulante, esses 3 valores já estão embutidos nessa linha aqui. Ok? Aí, de novo, aqui, ó, contas a receber, 7.500. Esse contas a receber comércio líquido já está embutido aqui. Tinha outras contas que eu desconsiderei, né? E aí o inventário, despesa antecipada e outros circulantes. Então, se eu somar esses 3 aqui, esse e esse, dá os 35.342.000, tá? Então, quando a gente extrai o balanço lá do site, tem que fazer essa análise, tem que pegar o valor do total, então total dos grupos, né? Total do ativo, total do passivo, e verificar se existem grupos, porque lá no site não mostra essa subdivisão. Então, eu preciso ir identificando os componentes de cada grupo, tá? Se eu quiser arrancar se eu quiser apagar essas 3 linhas, não muda nada no valor do ativo, tá? Porque ele já está embutido na conta caixa e investimentos. No passivo, a mesma coisa. Tem aqui o valor do imobilizado, 24.000, e aí tem imobilizado bruto e depreciação. Se eu somar aqui os dois, então dá os 24.000, que é o imobilizado. Se eu não entendo que esses 2 valores fazem parte desse, eu somo tudo, e aí dá 97 milhões, que é diferente do 89 milhões que está mostrando no balanço, que é o total dos demais ativos. Tá? Então, tem que sempre analisar linha por linha e verificar se existem subgrupos dentro dos componentes no balanço. Aqui no passivo, nos outros passivos também, olha, então está aqui obrigações de endividamento, que é o valor do endividamento de longo prazo. Então, esses 2 estão aqui, tá? Então, vocês precisam fazer essa primeira análise inicial, verificando os subgrupos para não duplicar a informação. Então, precisa conferir. Então, total do ativo. Primeira coisa, confira o total do ativo. O que é total do ativo? Ativo circulante mais outros ativos. Então, eu tenho que somar esse, ativo circulante, mais os outros ativos. Eu somando esses 2 valores, tem que bater. 125 milhões e 196. Bateu. Beleza, então esse está ok. Total do ativo circulante, tem que dar isso aqui. Então, todas essas contas aqui tem que dar esse valor. Se deu esse valor, é tudo. Se não deu, então tem subgrupos de contas dentro de outras contas, tá? Então, vocês têm que fazer essa primeira peneira para deixar o balanço redondinho. Essas contas que não têm valores, a gente pode excluir, tá? Então, aqui, ó, ações preferenciais, tudo que está zerado, pode excluir, tá? Eu deixei aqui para vocês virem, mas sempre que tiver 100 valores, você já pega e já exclui essa linha para não dar confusão no entendimento da análise. Isso é mais do balanço. O DRE, como o DRE ele é vertical, isso não vai acontecer de ter subgrupos, tá? Então, o DRE já é pronto. Então, no balanço, precisa fazer essa análise. Bom, então eu vou fazer a análise vertical e a análise horizontal do balanço. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Beleza. Então, eu tenho aqui o balanço, o ano de 2020, 19, 18, 17, e eu vou fazer a análise vertical. Então, eu tenho o valor do ativo e o valor dos componentes do ativo, o valor do passivo, outros ativos, o valor do passivo, o passivo circulante, os outros passivos e o patrimônio líquido. Tá? E eu vou fazer a análise vertical no ano de 2020. Então, para mim fazer a análise vertical, eu quero saber qual que é a participação do ativo circulante no ativo. O ativo circulante no ativo. Então, o que eu faço? O valor do ativo circulante dividido pelo valor do ativo. Tá? Então, um pelo outro. Então, deu 0,28. Depois eu faço a mesma coisa com outros ativos. O valor de outros ativos
sobre o total do ativo. Aqui, aqui. Outros ativos dividido pelo total do ativo, então deu 0,72. Então, do meu ativo, 28%, né, 0,28 ou 28% é circulante e 72%, ou 0,72, são os outros ativos, imobilizado, intangível e investimento. Tá? Mesma coisa com o passivo. Então, total do passivo circulante, está aqui, dividido pelo total do passivo. Então, esse dividido por esse, 0,65. Outros passivos. Então, o total de outros passivos dividido pelo total do passivo, 0,35. Então, o passivo circulante representa 0,65 ou 65% do passivo e os demais passivos representam 35% do passivo total. Então, eu fiz a primeira análise. Agora, eu vou fazer a análise dentro de cada grupo. Então, dentro do ativo circulante, eu tenho caixa, né? Esses dois aqui fazem parte desse, como a gente já viu. Contas a receber, inventário, despesa antecipada e outros ativos circulantes. Então, eu vou dividir esses valores pelo total do ativo circulante. Então, quando eu divido caixa e investimento sobre o total do ativo, dá o valor de 0,55. Quando eu divido contas a receber pelo total do ativo circulante, 0,21. Quando eu divido o inventário sobre o total do ativo circulante, 0,22. Despesas antecipadas, 0,01. E outros ativos, 0,02. Tá? Então, isso me mostra que do ativo circulante em caixa, a empresa tem 55%, em contas a receber, 21%, em inventário, que é estoque, 22%, em despesas antecipadas, 1%, e outros ativos, 2%. Tá? E assim eu faço com todos, né? Outros ativos também, imobilizados sobre outros ativos, intangíveis sobre outros ativos, investimentos sobre outros ativos, as contas do passivo também, então, contas a pagar acumuladamente sobre o passivo circulante, investimento de curto prazo sobre o passivo circulante. Eu vou pegando todos esses componentes do balanço, dividindo pelo total do grupo. E aí eu vou identificando dentro de cada grupo a participação de cada conta, outros passivos e o patrimônio líquido, tá? Então eu faço essa análise vertical no ano mais recente, né? E também posso fazer nos anos anteriores e aí depois até comparar os indicadores, né? Enfim. Então aqui eu comparo os indicadores do ano, aí dá para montar um gráfico. Então, relação de ativo e passivo no ano 2020. Então, o ativo circulante é 28%, os outros ativos 72%, o passivo circulante 65%, outros passivos 35%. Outros ativos, então eu tenho imobilizado 28%, intangível, realizável, assim por diante. Tá? Aí eu só estou puxando de lá e monto um gráfico aqui. Certo, gente? Ficou aí muito confuso ou está tranquilo? Ficou um pouco confuso, mas na hora de começar, acho que pôr a mão na massa, começa que esclarecer um pouco. Exatamente. A hora que a gente for fazer, aí fica mais claro. É só o jeito de fazer, né? Aí fazendo vai ficar mais claro para vocês, tá? É só uma passada bem rápida para a gente poder ir fazer já. E aqui a análise horizontal, onde eu analiso cada conta de um ano para o outro, sempre com foco no ano mais recente. Então, eu determino o ano base, né? Sempre o ano mais passado é o ano base, e aí eu determino que ele é 100%, ou ele é 1, tá? Então, todas as contas, ele é 1, ele é 100%.
E aí eu faço a análise para os demais anos horizontalmente. Tá? Então eu tenho aqui, ó, ano 2017, o ativo era 86 milhões, que corresponde a 100%. No ano 2018 é 95 milhões, no ano 2019 101 milhões, no ano 2020 125 milhões. Então eu vou dividir esse por esse, esse por esse, esse por esse. Os três valores dos anos mais recentes pelo valor base que eu determinei do ano mais antigo. Tá? E aí me dá um indicador. Então, 2018, 1,10, 2019, 1,17, 2020, 1,44. Eu posso multiplicar por 100, como apareceu lá no slide, ou eu posso deixar indicador absoluto, né, que dá o entendimento que houve um crescimento de 0,10, né? Se eu fizer 1,10 menos 1 que estava aqui, então 0,10, 0,10, 10%. Aqui 1,17, se eu tirar o 1, que é o ano base, fica 0,17, 0,17, 17%. E aqui 1,44 menos 1, 0,44, 44%. Tá? Se vocês não conseguirem fazer esse entendimento rápido assim de cabeça, tudo bem. Então faz vezes 100, vai dar 110, 110 menos 100, 10%. 1,17 vezes 100, 117 menos 100, 17%. 1,44 vezes 100, 144 menos 100, 44%. Tá? Pode fazer essa multiplicação e subtração manualmente, passo a passo, sem problema. O importante é entender. Tá? Vai chegar um momento que vocês vão bater o olho e fazer esse entendimento que 1,10 é 10% maior, né? 1,17 é 17% maior, e assim por diante. Tá? E aí, como é que eu interpreto isso? Então, o ativo teve um crescimento de 10% em 2018 em relação a 2017, de 17% em 2019 em relação a 2017 e de 44% em 2020 em relação a 2017. Tá? E assim eu faço com todas as contas. Então, o valor de 2017 é o base, eu vou pegar o valor de cada ano e dividir pelo valor base, vai me dar um indicador, tá? E aí eu faço para todas as contas de ativo circulante, todas as contas de ativo, dos demais ativos, imobilizado, intangível e investimento, por passivo circulante, por passivo outros passivos, por patrimônio líquido, tá? E aí eu consigo os indicadores de cada conta isoladamente nessa análise horizontal, tá? E aí, para facilitar o entendimento, então você pode agrupar, né? Ativo, ativo circulante, outros ativos, passivo, enfim, qualquer tipo de conta, agrupa, faz um gráfico, tá? Então aqui eu consigo enxergar o comportamento das contas nesses 4 anos, né? Então, o ativo circulante, então teve um crescimento, 2017 é a base, 2018 cresceu 2%, 2019 cresceu 12%, 2020 cresceu 43%. O passivo circulante, 2018 ele reduziu em 88%, em 0,88%. Em 2019 reduziu 0,87% e 2020 cresceu 17%. Então aqui houve uma redução de 12%, aqui houve uma redução de 13%, né? 0,88 menos 1, e aqui 1,17 menos 1, então 0,17, 17% de aumento no passivo no ano 2020. Então, eu consigo enxergar que a empresa diminuiu as suas contas nos anos 2018 e 2019 e depois em 2020 voltou a crescer o endividamento da empresa. E assim por diante. Tá? Bom, então,
basicamente balanço patrimonial, análise vertical, análise horizontal, é só fazer essas contas, essas comparações dos grupos contábeis que estão descritos na ferramenta. No DRE, da mesma maneira, eu faço tanto a análise vertical quanto a análise horizontal. Então, eu analiso, por exemplo, eu analiso a receita do ano mais antigo para o ano mais novo, o que aconteceu, e eu também analiso a participação de cada conta em relação a outros elementos. Então, por exemplo, eu posso analisar qual que é a participação do lucro bruto sobre a receita, qual que é a participação da receita operacional sobre o lucro bruto, aí eu determino qual indicador que eu quero que seja a base para mim fazer a análise dos demais componentes. Tá? Então, eu posso analisar tanto horizontalmente, como que foi o comportamento da receita de um ano após o outro, até chegar em 2020, como que foi o comportamento do lucro de um ano até o outro, até chegar em 2020, e eu posso analisar também o comportamento de todos os componentes em relação a um item que eu defino. Pode ser a receita, que pode ser o lucro, pode ser a receita operacional, que pode ser o lucro líquido, etc. Então, quando eu faço a análise, qual que está primeiro? Horizontal, vertical, horizontal. Então, eu faço a análise horizontal da receita. Então, eu determino o ano 2017 como base, indicador 1, né, ou 100%. E aí eu vou analisar o comportamento em 2018, em 2019, 2020. Então, mesma forma que a gente fez no balanço, a análise é horizontal. Então, o valor de 2018 divide pelo valor de 2017, o valor de 2019 divide pelo valor de 2017, o valor de 2020 divide pelo valor de 2017, e eu tenho os indicadores 2018 1,05, 2019 1,09, 2020 1,22. Então, a receita foi crescente ao longo dos 3 anos, cresceu 5% em 2018, 9% em 2019 e 22% no ano de 2020. E assim eu faço com todos, né? Com o lucro bruto, com as despesas operacionais, com a receita operacional líquida, com o lucro líquido, enfim, tá? Sempre o mesmo cálculo, né? O valor dos anos mais recentes dividido pelo valor do ano base. E aí eu encontro os indicadores. Aí aqui eu posso agrupar, né? Então, os valores. E aí mostrar um gráfico, como que cresceram esses valores. Então, receita, despesa, lucro e lucro líquido. Como que aconteceu? Em 2018 a receita cresceu 0,5%. A despesa antecipada cresceu 0,2%, o lucro antes do imposto cresceu 0,1%, o lucro líquido cresceu 1,5%, 2019, 2020. Tá? Então, essa é a análise horizontal. A análise vertical, da mesma forma que no balanço, então eu determino qual o procedimento que eu quero analisar, né? Qual componente do DRE que eu quero que fique fixo. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a porcentagem do lucro bruto sobre a receita de vendas. Então, eu divido o lucro pela receita, 54%. Então, de tudo que eu vendi, eu tive um lucro bruto de 54%. Tá? Depois eu quero saber das despesas, quanto que cada despesa representa no grupo das despesas. Então, despesa com venda representa 37%, depreciação representa 5%. Então, eu divido o grupo de despesas sobre todas as despesas. E assim por diante. Quanto que representa o lucro antes dos impostos sobre a receita? Sobre o lucro antes do imposto sobre o lucro bruto. Então, 43%. Eu poderia fazer o lucro antes do imposto sobre a receita. Então, teria o percentual de participação, e aí eu determino cada um. Tá? Então, é sempre o componente que eu fixo de referência, e aí os outros componentes divide por ele, dá o valor
percentual que é a participação desse componente naquele. Acabou. Bom, de análise vertical e horizontal, é isso. Tá? Não tem muito segredo, a gente vai fazer exercício, vai ficar um pouco mais claro para vocês como fazer, mas é sempre essas contas de analiso horizontalmente, então eu transformo uma base, 100%, divido o componente horizontalmente, né, de cada ano, em contas de indicadores. Análise vertical, sempre o valor que eu fixo, então, se for balanço, eu fixo o total do ativo. Quero saber a participação do ativo circulante. O valor do ativo circulante dividido pelo valor do ativo. O valor do ativo imobilizado, divide pelo valor do ativo. O valor do passivo total, sobre o passivo circulante sobre o passivo total, divide pelo valor. Sempre assim, tá? Deixa eu tirar esse. Vamos. Isso, agora para os indicadores econômicos e financeiros. Compartilhou. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Bom, então aqui nós vamos resolver um exercício, um exemplo, né? Então é o mesmo balanço que eu mostrei para vocês da Ambev. Vocês estão conseguindo ver essa foto aqui? Dá para ver, gente? Dá sim. Tá, então eu fiz no papel, né? Se a gente tivesse presencial, então eu faria na lousa, como não é possível, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Então, olha, de todos aqueles componentes que eu mostrei nos slides, depois eu coloquei lá no Moodle eu coloquei uns slides só com as fórmulas, todos os componentes e as fórmulas, tudo explicado para vocês poderem fazer os exercícios, tá? A gente precisa calcular todos aqueles indicadores. Então eu pego o balanço patrimonial e o DRE, faço aquela interpretação inicial, aquela limpeza das informações que eu expliquei para vocês, para entender, né, os grupos e subgrupos de contas. Aí eu faço a análise horizontal e vertical do balanço e do DRE, e depois a gente faz a análise dos indicadores econômicos financeiros, tá? O primeiro grupo de conta que nós precisamos analisar são os indicadores de liquidez. Então, nós temos liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. São os 4 grupos de liquidez, tá? As fórmulas estão lá no slide, não precisa se preocupar. Depois que vocês resolverem um exercício, vocês já decoram isso e vai de boa. Então, ó, aqui no primeiro item, eu peguei o balanço da Ambev, só o ano de 2020. Eu vou analisar, então, a liquidez corrente. A fórmula é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Eu vou tirar, vou voltar lá. Então, ativo circulante sobre passivo circulante. Eu tenho que ir lá no balanço. Ixi, travou o trem aqui. Ixi, o que aconteceu aqui? Travou meu Teams.
Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Deixa eu voltar aqui e pegar a tela. Vocês estão vendo a planilha? Sim. Sim. Tá, então, olha, eu vou calcular a liquidez corrente. A fórmula da liquidez corrente é ativo circulante sobre passivo circulante. Então, eu tenho que vir no meu balanço patrimonial, tá aqui, ó, vou no balanço, eu estou analisando o ano de 2020. Então, eu vou pegar o valor do ativo circulante, tá? 35.342. Então, eu ponho lá, ativo, liquidez corrente é igual 35.342 sobre o passivo circulante, 33.477. Ok? Deixa eu voltar no slide agora. Precisava ter umas 5 telas para a gente caminhar junto. Ai, meu Deus, não está mostrando. Não é esse. É esse. Aqui. Vocês estão vendo, gente? Deixa eu mostrar aqui. Maior. Não. Não, mas vocês estão vendo outra tela. Pega aí. Na folha do caderno. É, tá difícil. Vamos de novo. Vamos ver se é esse. Aqui é esse. Isso. Tá vendo agora? Sim. Tá, então olha, é o que eu falei, ó. Então a liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. Aí eu tenho que ir lá no balanço, vou lá no ano 2020, total do ativo circulante, 35.342, total do passivo circulante, desço lá na tabela, 33.478. Faço a conta, 1,06. Tá? Perfeito aqui, tranquilo? Sim. Tá. E aí depois eu vou fazer a liquidez seca. Então, ativo circulante, menos o estoque, menos a despesa antecipada, dividido pelo passivo circulante. Aí eu vou lá no balanço, de novo, o ativo circulante, o valor que eu já usei, 35.342. Aí eu vou olhar o valor do estoque. O valor do estoque está lá no inventário, no balanço como inventário. Então eu olho lá, inventário 2020, 7.606. E o despesa antecipada está lá no ativo, despesa antecipada 293,55. Tá? Aí eu faço essa conta sobre o passivo circulante, que é o 33.478 que eu já usei. Fazendo a conta, então vai dar 27.442,45 dividido por 33.478, 0,82. Então a liquidez seca é 0,82. O próximo, liquidez imediata. A liquidez imediata é o disponível sobre o passivo circulante. O que é o disponível? O que é o disponível no balanço? Pode estar escrito disponível, mas pode estar escrito de outra maneira. Caixa. Isso, caixa. Tá? Então eu tenho que olhar a conta de caixa. Então lá no balanço da Ambev, caixa é 19.296,3 e o passivo circulante 33.478. Fazendo a conta, 0,58. E por fim, a liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo.
tá? Então, eu vou pegar o ativo circulante que eu já tenho, eu já sei, 35.342. O realizável a longo prazo vai estar lá embaixo na conta de outros ativos. Está escrito lá, realizável a longo prazo, então é só procurar, 4495. O passivo circulante, 33478. E o exigível a longo prazo também está lá, exigível a longo prazo também está fácil, 2053. Tá? Eu faço a conta, somo aqui, 39.837 sobre 35.531, divido um pelo outro, dá 1,12. Então, eu tenho os 4 indicadores de liquidez. Ok? Como que eu interpreto isso? O ideal é que esses indicadores eles sejam o maior valor possível. Quanto maior, melhor. Né? Melhor o resultado da empresa. Então, a liquidez corrente. A liquidez corrente é a capacidade de pagamento. 1,06. Então, para cada R$1 em obrigações, eu escrevi aqui para não esquecer. Para cada R$1 em obrigações que a empresa possui, né, então cada R$1 de passivo que ela possui, R$1 de contas que ela vai pagar no curto prazo, ela possui 1,06 em ativos, em componentes de liquidez. Tá? Então, sempre que a liquidez for maior que 1, mostra que a empresa tem capacidade de pagamento. Então, ela consegue pagar as suas obrigações. Okay? Para cada R$1 de obrigação, ela tem 1,06 de disponibilidades em ativo circulante. A liquidez seca, ela mostra esse valor tirando os estoques. Então, se eu tiro os estoques e a despesa antecipada, a liquidez seca é 0,82. Então, para cada R$1 em obrigações, se eu desconsiderar estoque e despesa antecipada, a empresa tem 0,82 de disponibilidades, né, ou de capacidade de liquidez. Tá? Então, como esse valor é menor que 1, ela não tem total capacidade de pagamento somente com indicadores de liquidez. Ela precisa de estoque e de despesa antecipada para conseguir cumprir todas as suas obrigações. A liquidez imediata mostra a capacidade de pagamento rápido, imediato. Né? Então, o 0,58, então mostra que para cada R$1 em obrigações, a empresa tem 0,58 em caixa. Então, a disponibilidade dela de pagamento rápido é 0,58 para cada R$1 de obrigações. Então, ela não consegue pagar todas as suas obrigações imediatamente, no curtíssimo prazo. Ela tem 0,58, ela tem 58% da necessidade de pagamento de obrigações e os 42% restantes ela precisa buscar em outros ativos, né? Em estoque, em despesa, em realizável, etc. E a liquidez geral, que deu 1,12, é a capacidade da empresa de pagamento para cada R$1 de obrigações, considerando o ativo e o que vai ser realizável a longo prazo. Então, no longo prazo, ela tem 1,12 para cada R$1 em obrigações. Né? Ela tem o seu ativo, mais o que está realizável a longo prazo, que vai se transformar em caixa no curto prazo, para pagamento de obrigações para cada R$1. Então, ela tem capacidade de pagamento se considerar o ativo e mais o realizável de longo prazo. Ok, gente? Ficou tranquilo aqui como é que calcula a liquidez? Não é bicho de 7 cabeças, né? Tem que saber identificar a fórmula, identificar esses componentes lá no balanço, tá? Eu tenho que ir certinho no balanço, depois a conta é tranquila, tá? Beleza? Posso seguir? Sim. Pode. Bom, Sim. então vamos lá. O próximo indicador é a relação de capital de terceiros por capital próprio.
Então, essa relação é calculada pela fórmula o exigível total. Esse exigível total é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Tá? Então, eu tenho que ir lá no balanço, ver o valor do passivo circulante total e o valor do exigível a longo prazo total. Então, eu vou somar os dois e a soma desses dois recebe o nome de exigível total, dividido pelo patrimônio líquido. Tá? Então, nesse caso, o passivo circulante é 33.478, o exigível a longo prazo é 2.053 e o patrimônio líquido 73.815. Fazendo a conta, deu 0,48. Tá? Essa é a relação entre o capital próprio e o capital de terceiros. Então, para cada R$ 1 que a empresa possui financiando as suas atividades, 0,48 é de terceiros, tá? Ou seja, 48% do capital que está investido na empresa, que está financiando as atividades da empresa, é de terceiros. E 52%, né, que é a diferença de 1 para 48, 52% é capital próprio. Então, a maior parte do capital dessa empresa é próprio, 52%. E 48% é capital de terceiros, né, capital de financiamento. Fazendo uma outra análise de endividamento, então a relação de capital de terceiros sobre o passivo total, de novo, é o exigível a longo prazo sobre o passivo total agora. Tá? Então, exigível a longo prazo que eu já calculei, 35.531, sobre o passivo total, 51.381. Então, dá um valor de 69,069. Então, mostra que 69% dos ativos totais da empresa é financiado com capitais de terceiro. Tá? Então, 69% dos ativos é de capital de terceiro e 31% dos ativos é capital próprio. Tá? Bom, eu vou parar aqui e a gente continua amanhã, isso aqui de novo, que eu quero mostrar para vocês umas cocitas que estão lá no Moodle. Vocês fizeram investimento na Bolsa? Começaram lá? Hoje começou. Eu vou começar hoje. Hoje começou, né? A rodada. E aí, quem fez? Eu fiz. Na Ambev, porque a Ambev não faz. Eu fiz também. E aí, como é que vocês fizeram? Qual a estratégia que vocês usaram? Vocês fizeram o cadastro e depois? Professor, eu só fiz o cadastro. Ah, é? Não movimentou ainda. Fiquei meio assim com medo ainda. Tá. Tá bom. Alguém movimentou? Alguém comprou, vendeu? Alguém fez alguma coisa? Eu comprei só Ambev. Só comprou Ambev, deixou lá. Não Ambev vendeu? e ABC. Não vendeu? Não. Não, tá, beleza. Eu vi durante 3 dias aí a Ambev tá só subindo, vou comprar isso aqui. Tá. Beleza. E a Priscila, o que você fez? Eu comprei a Mar 3 e a Taesa. A Taesa eu comprei devido que a equipe mesmo do AGF sempre aconselha a estar comprando ela, que é uma das melhores investimentos na bolsa financeira. Tá. E você não vendeu, só comprou? Não, eu só comprei no momento, vou deixar para vender só por último, aquela estiver valendo bem mais, para mim arrecadar mais dinheiro. Tá, e se ela cair? A Taesa é meio difícil dela cair, viu, professor? É? Sim. Tá. Então tá bom. Porque a minha filha, ela trabalha com vendas de externos e tudo mais, então é pela equipe do JB. Não sei se você já ouviu falar sobre ações garante o futuro do jeito Barça de vestir. Então, essa é uma das operações que eles indicam aos alunos a estarem fazendo, a estarem comprando.
Ah, tá ok. Tá E o ok. Barça, ele era um engraxate, e ele é um dos maiores milionários agora do Brasil, né? Ah, ok. Perfeito, perfeito. Bom, beleza. Vocês vão. É legal assim, se vocês todo dia darem uma olhada, mesmo que vocês não vão fazer movimentação, não vai comprar ou vender nada, mas olhar o comportamento, como que as ações estão se comportando. Porque, como eu falei lá no comecinho, na primeira aula, é um mercado de risco, né? Então, não é parado igual poupança, não tem oscilações. Então, assim, pode acontecer coisas absurdas, não acontece natural, assim, com muita rotina, mas pode acontecer, né, de uma ação, tá, que nem teve alguém que me mandou hoje o print de uma ação que estava 135%, acho, acima. Isso aí é uma coisa que não é natural acontecer, né, mas acontece. E essa ação pode amanhã estar negativa em 20%. Então, é um mercado totalmente instável, incerto, de risco, né? É O... onde a gente tem o sucesso e os fracassos às vezes, né? Isso, exatamente, exatamente. Por isso, assim, não sei, teve uma aluna que me mandou no WhatsApp que estava muito feliz que ganhou um monte de dinheiro. Aí eu falei, toma cuidado para não perder isso tudo, porque vocês vão ver, conforme vai passando os dias, vocês vão sofrer perdas e vão sofrer ganhos, né? Podem ter ganhos pequenos, podem ter ganhos grandes, podem ter perdas grandes ou perdas pequenas, que é o natural do mercado. E aí vocês têm que desenvolver as estratégias. Não existe uma estratégia de atuar nesse mercado. São várias estratégias que podem dar certo. Então, pode usar a estratégia de comprar e deixar lá e vender daqui 10 dias. Pode usar a estratégia de comprar e vender no mesmo dia, né? Pode comprar muitas ações, pode comprar poucas ações. Então, vocês têm que ir analisando, assim, ir testando. Vai vendo o que funciona, o que dá certo, porque não tem uma lógica. Então, ao mesmo tempo que né, o Francisco falou da Ambev, a Ambev está bem hoje. Amanhã ela pode começar o pregão negativa. E depois pode chegar ao final do dia positiva de novo. Ou não, pode ficar 2, 3 dias negativo e aí acontecerem perdas, né? Ou também pode subir muito e acontecerem ganhos. Então, vocês têm que estar analisando o comportamento. Então, mesmo que vocês não forem operar, fala, não, eu não quero comprar e vender, eu estou meio com medo. Mas vai analisando o comportamento. Pega as ações, vai olhando qual que subiu, qual que desceu, quanto que subiu, quanto que desceu, se tem alguma coisa. E analisa mercado, porque como é um simulador, ele está analisando o mercado real. Então, por exemplo, se você lê uma notícia aí que, sei lá, deu uma crise no petróleo mundial e a Petrobras vai ser prejudicada. Vai afetar a bolsa, vai afetar o simulador. Tá? Então, se você tem ações da Petrobras, vai dar alguma coisa. Então, precisa estar de olho também assim, no mercado, tá? O que está acontecendo, as notícias do dia a dia, tudo isso vai mexendo com o negócio, tá? Eu não manjo muito disso, eu estava brincando também, depois que começou as aulas eu parei, mas uma estratégia que funcionou para mim foi assim, foi comprar poucas ações, poucos tipos, mas todo o dinheiro e comprar e vender no mesmo dia. Eu fiz isso e deu certo. Eu parei, né, antes de começar as aulas eu parei, eu estou com 115 mil, eu ganhei 15 mil reais. Está parado lá porque eu não consigo mexer. Mas a melhor estratégia que eu fiz foi essa. Então, por exemplo, eu pego 4 ações e eu gasto 100 mil nas 4 ações. E depois, no mesmo dia, eu vendo tudo. Aí, conforme a ação vai subindo, eu vou lá e vendo. E garanto o dinheiro. Para mim, funcionou assim, tá? Mas vocês têm que descobrir a estratégia que dá certo para vocês, para que vocês possam ganhar a maior quantidade possível aí do dinheiro. Bom, não vai dar tempo de eu mostrar o que eu ia mostrar. Vou ver se dá rapidinho. Só vou mostrar. Amanhã eu complemento, tá? Eu quero só mostrar para vocês. Vocês estão vendo a tela? Tá vendo, gente? Sim. Ó,
Então, eu já coloquei aqui, bom, eu coloquei os slides, né, das outras aulas, a gravação da aula. Aí aqui, ó, o mercado de capitais, eu coloquei já a análise de filme, tá? Que é uma das avaliações nossa, é a análise de filme. Essa análise de filme é uma série da Netflix. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu já coloquei, porque o prazo dele acho que é longo. É para 30 de maio, tá? Então, tem 2 meses, basicamente. Mas aqui é uma série, então eu quero que vocês assistam a primeira temporada inteira, que são 12 episódios. Ok? Então, depois vocês entram aqui, vejam, a série chama Billions, da Netflix, tá? E aí, vocês vão administrando aí, como é que vocês fazem? Vocês têm 55 dias para assistir e aí ela é bem legal porque ela mostra uma corretora de mercado de capitais. Mostra a rotina deles no dia a dia, tá? Tem, acho que, 5 temporadas, depois se vocês quiserem assistir tudo, é bem legal. Mas na primeira temporada para a gente fazer o trabalho, tá? Eu coloquei aqui... eu achei um livro que a gente está usando, ó, coloquei para vocês. Vocês não vão ver, né? É o livro do Asaf Neto. Então, toda essa aula de hoje já está lá, é o capítulo 6. Então, depois vocês já leem lá para esclarecer melhor, na hora que for resolver o exercício. Tem as fórmulas, está tudo lá certinho. É um livro bem legal, guarde bem ele. Ele tem, acho que, 800 e poucas páginas. E eu estava escaneando aqui para mandar para vocês. Depois eu procurei na internet e achei. Coloquei aqui para vocês. Então, os slides todos aqui. E tem o projeto, o primeiro projeto de aprendizagem, que é o primeiro trabalho em grupo, já está aqui, que é fazer essa análise dos indicadores, tá? Mas aí amanhã eu explico que o nosso tempo já acabou. Certo, gente? Beleza? Hoje só 2 aulas. Então amanhã a gente tem 3 aulas. Beleza, professor. Aí amanhã a gente comenta melhor esses trabalhos. Eu falo um pouquinho mais da bolsa. E a gente continua essa análise dos indicadores. E vamos ver se a gente já consegue um exercício para vocês fazerem aí, para vocês já treinarem. Feito? Feito. Gente, obrigado então. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã. Até amanhã.